Bom, vamos orar e a gente vai começar, mas se você não veio, na semana passada a gente deu uma introdução na masculinidade, olhando a história da masculinidade. Nós ainda não estamos na parte da Bíblia, né? Nós simplesmente estamos fazendo uma análise histórica de como a masculinidade foi formada nos dias de hoje, né? Então, semana passada a gente olhou o contexto grego, o contexto judaico e o contexto romano da masculinidade, de como cada uma dessas culturas entendia a masculinidade. Hoje a gente vai continuar, a gente vai dar uma olhada no contexto católico e no contexto do iluminismo, e aí a gente chega no que a gente vai chamar de masculinidade clássica, né? E aí olhar um pouco para a proposta das novas masculinidades que estão surgindo aí, né? Então vamos olhar um pouquinho disso hoje. Vamos orar. Papai, obrigado por esse tempo aqui, obrigado por cada homem que o Senhor fez chegar até aqui, nos dá sabedoria de entendermos a Tua vontade, entendermos os Teus planos, entendermos aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, né? E a gente possa sair daqui mais apegado a Ti e refletindo sobre como homens devem se comportar de uma maneira que glorifique o Teu nome, principalmente entendendo quem a gente é. Eu peço isso, eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, então a gente terminou na semana passada falando sobre o conceito de masculinidade romano, que envolvia muito esse conceito do cara que come todo mundo, o cara que pega tudo quanto é mulher, o cara que ele tem altos cargos nas empresas, ele é vitorioso, ele é poderoso, tudo isso vem do conceito romano. Só que aconteceu alguma coisa com a igreja romana que até então era inédita na história, né? Com a igreja não, com a cultura romana. Os romanos viraram católicos. Quer dizer, em mais ou menos no quarto século depois de Cristo, o imperador Constantino, romano, era imperador romano, se converteu, né? Eu estou botando entre aspas porque não sou eu que boto entre aspas, a própria história diz que foi entre aspas, né? O cara se converteu, mas ele nunca se batizou. Ele foi se batizar alguns dias antes da morte dele, muito mais por medo da morte do que uma crença verdadeira no cristianismo. O que estava acontecendo? Nos 2 primeiros séculos depois de Cristo, a igreja começou a ser perseguida pelos romanos. Então os imperadores romanos, nos 2 primeiros séculos, mataram, estupraram, roubaram, botavam nas arenas para ser comido pelas feras, prendiam, torturavam os cristãos. Só que quanto mais eles faziam isso, mais o cristianismo crescia. Existe uma frase clássica, né, de um dos cristãos que foi morto pelos romanos, né? E ele dizia assim que cada gota de sangue que os romanos derrubavam dos cristãos nas arenas, cada gota brotava 2, 3, 4, 5, 6 mais cristãos. E é verdade, porque isso começou a ser um testemunho da força do cristianismo. Como é que pode alguém acreditar numa religião a ponto de ser comido por uma fera, a ponto de ver os seus filhos, seus bebezinhos, crianças pequenas, serem comidos por uma fera e não desistirem da fé? Porque o que Roma pedia dos cristãos era o que ele pedia de todas as outras religiões. Olha, eu não estou pedindo para você abandonar a sua religião. Eu estou pedindo simplesmente para você aceitar e incluir na sua religião mais uma religião. Agora, todas as religiões pagãs da época aceitavam isso muito bem, né? Então eu pegava lá o meu Deus e eu pegava o Deus romano e eu adorava os dois. Era isso que Roma queria. Mas os cristãos nunca aceitaram isso. Então os cristãos se colocaram numa posição: não, só existe um Deus, nós só adoramos a esse Deus e nós não vamos abdicar desse Deus. Se você quiser matar, mata, a gente morre, não tem problema. E isso foi um testemunho muito forte para os cristãos. Então o que acontece? Quando a gente chega no século IV depois de Cristo, a igreja cristã é gigantesca. Gigantesca.
a ponto de ser uma ameaça para o Império Romano. Porque agora esse Império Romano pagão tem a maioria das populações, principalmente gregas e na Ásia Menor ali, né? E começando a entrar no continente europeu, porque Tiago, por exemplo, o apóstolo, chegou a evangelizar até na Espanha. Então, você começa a ter uma população enorme de cristãos e o Império Romano está sofrendo uma pressão grande dos bárbaros que começam a querer, das tribos árabes que começam a querer invadir Roma. Então ele precisa agora fortalecer o Império. Ixi, mano. População, a maioria é cristã. Os cristãos não aderem à filosofia de vida romana. O que o imperador faz? Ele vira cristão. Ele vira cristão, ele fala, agora eu sou cristão, e agora esse império é cristão. Só que agora ele precisa convencer os líderes da igreja cristã a aceitarem a filosofia romana. Como que você faz isso? Dá poder. Poder, e o que mais? Dinheiro. Dá dinheiro e poder. Ok? É assim que acontece na política até hoje. O que por exemplo, na nossa cidade aqui, Barueri, o Furlan, adora se gabar de que todos os pastores evangélicos da cidade comem na mão dele. E é verdade. O que ele faz? Ele dá um cargo público pro cara, de funcionário fantasma, mete um salário de 10 pau nas costas dele, pronto, está resolvido. Agora esse cara está na minha mão, eu domino, eu controlo ele. A igreja dele, ele está aqui, ó. Né? Então é assim que os políticos fazem desde Roma. O imperador Constantino se converteu, agora ele supostamente é a favor dos cristãos, e ele começa então a impor o catolicismo, né, romano agora, porque aí o catolicismo, que até então era só o cristianismo, né, se torna romano. Agora quem é o líder da igreja é o imperador. É aí que começam a ser construídas as grandes catedrais, né? É aí que os padres e papas começam a usar todos aqueles ornamentos de ouro, coroa de ouro, cetro de ouro, né? Aquela roupa toda pomposa de veludo vermelho. É nesse período da história que a igreja começa a se corromper. Então, agora o mundo conhecido, ou o mundo dominado pelo Império Romano, agora é cristão. E aí vai surgir aquilo que a gente conhece de masculinidade católica. Agora, o que acontece na masculinidade católica, vocês vão perceber isso, qualquer um que já leu um pouquinho de história vai saber um pouco disso, porque assim, a masculinidade assumida verbalmente pela igreja não é a masculinidade praticada diariamente pelos católicos. Quer dizer, o católico normal, ele continua romano, ele continua adulterando, traindo a esposa, ele continua sendo ganancioso e almejando os mais altos cargos, ele continua estuprando, roubando, mentindo, ele continua agindo como um cidadão romano normal. Mas se você parar e perguntar para ele, falar assim, você é o quê? Eu sou católico. E se você pedir a opinião dele sobre masculinidade, ele vai dar a opinião da masculinidade da igreja. Que eu vou na missa, eu tomo a hóstia, eu fiz a crisma, eu confirmei minha fé, sou católico. Da boca para fora. Na prática, ele não tem nada a ver com a igreja cristã, ele não tem nada a ver com os valores cristãos. Ele vive a masculinidade pagã. Ok? É a masculinidade pagã. Então isso é que acontece. Quando eu estou afirmando aqui, olha, a masculinidade católica é essa, eu estou dizendo, é isso que a igreja afirma que é ser masculino. Não significa que os homens católicos pratiquem isso. Na verdade, os homens católicos continuam praticando a cultura greco-romana na sua vida diária, né? Então, a masculinidade católica era baseada na imago Dei, né? A imagem de Deus no homem, né? Então o homem é criado à imagem de Deus
E o fato desse homem ser criado à imagem de Deus significa que ele tem que revelar esse Deus na sua prática de vida, né? Então os católicos vão definir isso de maneira ontológica, quer dizer, o homem é biologicamente imagem de Deus, então isso é uma inovação, né? A Igreja Católica lança um conceito diferente. Se a gente olhou o conceito grego de masculinidade, era muito focado no intelecto, na moral, na ética, né? O conceito romano de masculinidade era muito focado no pênis, no sexo, no poder, no domínio, no controle. Já o poder, a masculinidade no conceito católico junta tudo isso ontologicamente. Quando eu estou dizendo ontologicamente, é todo o ser, tudo aquilo que envolve ser alguém, né? Então envolve biologia, quer dizer, homem tem pênis, mulher tem vagina, eles foram criados de maneira diferente, biologicamente, anatomicamente, os corpos funcionam de maneira distintas. Psicologicamente, e aí os católicos lançam um negócio que não existia, né, na história, que é esse conceito da alma. Isso vem do judaísmo, a gente viu isso lá no judaísmo, né, mas os católicos colocam isso de uma maneira muito mais forte, daquilo que eu sou, né? Um homem, ele é um homem porque Deus fez uma alma masculina, uma alma feminina, né? Então os católicos lançam um conceito novo que não existia, esse conceito de que homem ele é integralmente homem, ele é fisicamente, biologicamente homem, mas por dentro, na alma dele, ele é homem também. E a alma de um homem é distinta, é diferente da alma de uma mulher. Tá? Então esse conceito é do catolicismo quarto, quinto século depois de Cristo. Quem alicerçou muito isso foi Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. Né? Santo Agostinho, ele era um teólogo muito prolífico, né? Ele escrevia muitos. Acho que eu vou passar a vida inteira, não vou ler metade do que Agostinho escreveu. Mas ele lançou um conceito de tricotomia, né? Que o homem é dividido em três partes: corpo, alma e espírito. E aí quando ele vai falar da alma em particular, ele fala das distinções da alma masculina e da alma feminina. É óbvio que o catolicismo, muito influenciado pelo sistema grego de filosofia, ele tem um pensamento grego-judaico, né, principalmente, ele tem um pensamento de que a alma do homem é superior à alma da mulher. Né? Então ele vai dizer que a alma do homem é mais forte, é mais intelectual, é mais capaz do que a alma feminina. E aí já começa a entrar um pouco do conceito que vai depois ser chamado na masculinidade que a gente chama clássica de machismo. Né, que é esse conceito de competência. Né? O homem, na cabeça romana do século católico, do século 4, 5 e 6, e daí vai durar até praticamente os anos 70 da nossa era, aí, do que muitos de nós já nascemos, esse conceito de que o homem é superior à mulher. Então o católico ele tinha isso dentro da perspectiva dele. Né? Ok, eles vão lançar a questão da lei natural, né? Então homens e mulheres se comportam naturalmente da maneira em que eles foram criados para se comportar, e o sexo é somente para a procriação, né? Qualquer tipo de sexualidade sem a possibilidade de procriação, ela é um comportamento animal. E é isso aí mostra claramente que eles estão se baseando no sistema grego de pensamento, a filosofia grega. Os Agostinho e todos os grandes teólogos, depois vai surgir Tomás de Aquino e outros grandes teólogos católicos, eles são extremamente platonistas, extremamente influenciados pela filosofia grega. A moral, a ética, né? Como diz aí, qualquer católico normal, né, mesmo que ele não pratique isso na vida particular dele, ele vai falar da moral, da ética e dos bons costumes. Né?
essa vida de eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, não mato, né? Eu vivo a minha vida tranquilamente aí, como um cidadão de bem. Né? Então essa cultura está bem impregnada, isso é bem da filosofia grega, né? Platonismo entrando aí dentro do cristianismo católico. Né? O prazer sexual é pecado, então ele deve ser evitado, né? Nesse período da história aí, é bem alicerçado isso, tudo que é relacionado com o sexo é pecaminoso, né? Então a igreja pelo menos fala isso, não pratica isso, porque aí quando a gente vai olhar para a história dentro da igreja, né, que você olha o século VI, século VII, você vê papas com 2, 3 esposas. Você vê lá no final do século X, né, depois de Cristo, os papas se matando em Roma. Teve 3 papas ao mesmo tempo, cada um com seu exército, um tentando assassinar o outro para ver quem tomava o poder. Você vê o rei Luís V da França vindo pedir para ser coroado pelo Papa. O Papa fala, não vou te coroar se você não vier a pé pelos Pirineus da França até Roma me pedir. Aí o cara pega a esposa dele, vem os dois da França até Roma pedir para o Papa coroar ele, né? Porque alguém só era reconhecido rei se tivesse a mão do Papa, de Deus. Aí o Papa, ele chega lá na frente do palácio do Papa em Roma, o palácio do Papa o Papa manda servir lavagem para ele, e durante 3 dias o Papa fica comendo banquetes e fazendo sexo com as suas várias concubinas na frente do casal, para mostrar para esse casal quem manda aqui. Né? Depois você pode assistir, eu não recomendo muito assistir não, a série é cheia, tem muita baixaria, mas é uma série que conta esse período da história, se chama Os Borgia, tem no Netflix, né? Falando de um papa chamado Borgia, mais ou menos na época em que o Brasil foi descoberto, como que era, né, dentro. Então quer dizer assim, a igreja afirmava uma teologia, né, explicitamente, mas na prática era uma outra coisa completamente diferente. Né? Então é muito comum a gente ver isso no Brasil colonial. Né? História do Brasil colonial, história das nossas famílias, dos nossos antepassados. O cara, ele ia na missa de domingo, ele casou na igreja, ele tinha lá a filha e o filho fazendo a crisma, a comunhão, toda aquela coisa católica, mas ele tinha 2, 3 amantes, né? Ele tinha 2, 3 amantes, no trabalho dele ele era picareta, ele passava a perna nos outros, ele dava golpe, ele mentia. Então aquela religião que afirma uma coisa publicamente, mas que vive outra debaixo do pano. Então, o que acontece com o catolicismo é que ele não veio resolver o principal problema da masculinidade, aquela masculinidade peniana, né, que era de Roma, continua. Na prática é isso que vale. Né? Então você tem que mostrar força, poder, você tem que ser o garanhão, você tem que ser o fortão, você tem que ser o cara que conquista, que domina, porque se você não fizer isso, você não é homem. Então essa é bem a característica do católico. Né? Os valores morais, a virtude, né, a moralidade, os bons costumes, conduz a família, né, do católico. Né? Então o homem católico é aquele cara que doa dinheiro para a igreja, que vai à missa, que toma a comunhão e que leva a sua família a viver essa realidade do catolicismo aí. Né? O catecismo, a crisma, a comunhão e a eucaristia. Né? Então são os 4 pilares principais aí desse catolicismo. Então é meio assim, eu vivo como um pagão, eu vivo uma masculinidade romana, mas domingo eu vou lá na feira, vou lá na igreja e o padre me dá a comunhão, resolveu todo o problema. Zerei a conta diante de Deus, posso voltar para a minha vida. É bem a coisa assim do carnaval. Né? Come todo mundo, enche a cara, se droga, zoa o barraco, aí tem a sexta-feira de cinzas. Né? Aí você vai lá, chora seus picuá lá, pede
pede perdão, ele te dá a hóstia, você come a hóstia, quando resolveu, beleza, eu estou perdoado por Deus, está tudo bem. Já posso voltar para isso aí. Pastor, nesses 1500 anos de história aí que o senhor resumiu, sobre a imagem da comunidade católica, onde entra o celibato aí, né, pra essa galera, os padres, então? O celibato entra nos interesses imperiais. Não, digo sexto século. Sexto século. Sexto século. Por quê? Porque a igreja agora, já no sexto século, no quarto século, Constantino se converte. Certo. Até então não se havia falado sobre celibatarismo. Simplesmente se havia falado que sexo, sem ser para procriação, é pecado. Só que aí começa a surgir um problema muito grande na questão do seguinte, mano, tem muito padre com filho. Custo. Exatamente, tem que pagar salário para filho. Depois tem um detalhe, esse padre morre e aí ele tem que deixar a herança para os filhos. Da onde vem essa herança? Dos bens da igreja. Quem é o chefe da igreja? O império. Espera aí. O império vai perder dinheiro para sustentar mulher e filho de padre? Não. Então, corta o bagulho. O que acontece na história da humanidade e no catolicismo é que assim, os padres continuam tendo família. Tanto é que você chega em qualquer cidadezinha do interior aí, qualquer cidadezinha dos Cabobró do Brasil, todo mundo sabe quem são os filhos do padre. Aí tem o filho do padre, aquela ali é a mulher do padre. A gente tem isso nas nossas brincadeiras infantis. Quem chegar por último é a mulher do padre. Né? Da onde vem isso? Da realidade vivida pelas pessoas. Né? O que acontece é o seguinte, os padres são teologicamente celibatários, é o que a igreja afirma, mas na prática, ou eles têm mulher e filhos debaixo do pano, ou ele abusa do coroinha. Que é um caso que a gente toda hora está aparecendo. Né? Denúncias. Só nos Estados Unidos no ano passado foram mais de 120 padres católicos presos por abuso sexual infantil. Então, esse fato de que o padre ele é celibatário, isso aí é conversa da carochinha. Né? É simplesmente para preservar o dinheiro da igreja. A igreja não perde dinheiro. Ok? Então, não vou dar herança, nem vou dar salário para mulher e crianças. Né? Se o padre quiser fazer isso aí sozinho, ele faz. Né? Mas não vai sair herança da igreja para esse povo. Eu tive um exemplo lá em Pernambuco, quando eu estava lá. Eu morei junto com uma pessoa, até de boa, era católica, disse católica, e era uma pessoa maravilhosa. Meu pai conheceu e tal. Aí eu passei 5 anos aí na igreja e tal. Aí vamos visitar a nossa igreja, fui lá. Eu evangélico, fui criado na igreja evangélica. Aí tá bom, vamos conhecer, não estou em igreja nenhuma, vamos lá. Até foi tranquilo. No início, conheci os padres, fez encontro de casais com Cristo lá. Nós não somos casados, nós vivemos em concubinato. Mas agora nós temos um filho. Aí, assim, a gente tem aquela criação cristã, protestante, que é o foco na família. Eu me uni com essa pessoa para a gente se casar, mas para constituir uma família, para ser pai e tal, para construir uma família. Eles não têm um pensamento assim, esse tipo de pensamento de família, hoje na igreja católica, a igreja em si pode até prezar, mas uma boa parte deles não acredita mais nisso, porque o que está acontecendo no mundo de ser mãe solteira e pai solteiro está virando uma febre dentro da igreja católica. Eu ouvi a pessoa que estava comigo dizendo assim, não, hoje tem mãe solteira para todo lado, por que eu não posso ser mãe solteira também? Eu falei, isso está errado. Aí o irmão dessa pessoa que estava comigo, o cara pegava todo tipo de mulher, o cara católico, fez crisma, igual o Deus falou, não, eu fiz crisma, fiz tudo, não sei o quê. Aí eu estava carregando, estava construindo a casa lá, aí o irmão carregando um barro, chegou para fazer o aterro do piso. Aí passou uma mulher feia, cara. Acho que se ela tivesse irmã gêmea, ela era mais feia. Pra você ter ideia. Aí falou assim, a mulher tava com uma bermudinha, mas é muito feia. Depois o cara fala que homem não olha. Eu pegava, eu olhei assim, eu não pegava não, cara. Não, eu pego. Eu falei, mas você não é católico, cara? Não, mas tem nada demais, não. Eu falei, pô, mas não pode, cara. Pra ele é normal isso. Você vê isso dentro da igreja. Qualquer um de nós aqui poderia passar o resto do dia contando casos e situações, né? Até dentro da nossa própria família, daqueles que vieram de um contexto católico, né? O que é importante a gente gravar, né? A igreja afirma uma masculinidade
até teologicamente correta, mas que na prática não tem nada disso. Ok. Porque até se encontraram muitos abortos, né? Muitos. Sim. Haviam ligações, por exemplo, entre conventos masculinos e femininos. Por baixo da terra, poços, né? haviam ligações entre os conventos subterrâneos. E normalmente as freiras eram usadas para satisfazer sexualmente os padres. E debaixo desses túneis secretos aí já foram encontrados depósitos enormes de fetos, de aborto e de coisas desse tipo. Então, isso é uma realidade, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Por que isso serve para a gente que está aqui? Porque nós fomos criados numa cultura católica, em que o pensamento é o seguinte: se eu vou na missa, se eu tomo a crisma, se os meus filhos fizeram a comunhão, se está tudo certinho, aparentemente, o que eu faço por baixo dos panos não interessa para ninguém. Eu só não posso deixar isso virar um escândalo público. Porque aí, se virou um escândalo público, né, a sociedade descobriu, fulano está tendo caso com fulano. Meu Deus! Aí sai no jornal, vira aquela coisa assim. Então o negócio é o seguinte: se fizer escondidinho e ninguém souber, tá de boa, mano. Vai lá domingo na missa, toma lá a comunhão, resolve o problema e segue sua vida. Pede perdão, né? Confessa pro padre, reza lá as 10 Ave Maria, os 15 Pai Nosso, os negócios que for, e tá de boa. Então esse é o pensamento que foi acompanhando a humanidade. E gente, não vamos ser hipócritas. Esse é o pensamento que está dentro de muita igreja evangélica. Deixa a porta aberta, Léo, pode entrar. Deixa eu ver, tem que pegar mais cadeira lá. Deixa eu pegar. Aqui tem lugar. Isso está gerando um problema sério, né? Então, isso está dentro da igreja evangélica também. Ok? Tem muito evangélico aí, e grande parte, talvez a maioria, que é a mesma pataquada. Eu sou crente, mas o cara tem amante. Eu sou crente, mas o cara é pegador de todo mundo. Né? Eu já vi isso dentro da igreja, gente. Dentro da igreja eu já vi irmãos dizendo, dentro da comunidade cristã, cuidado com a sua grama aí que meu cabritinho está solto. Falando do próprio filho. Falando, alertando os outros homens da igreja, vocês cuidem aí das suas filhas, porque se você não cuidar da sua filha, meu filho vai sair passando o carro em todo mundo. Dentro da igreja eu já ouvi esse pensamento. Ok? Então, essa mentalidade católica, ela está dentro da nossa vida. Não estou dizendo que ela está dentro só do catolicismo, ela é parte da cultura da sociedade brasileira do século XXI. Né? Casalzinho na igreja namorando 5, 6 anos, não estão transando, galera? Por favor, né? Faça-me o favor, 5 anos de namoro e só estamos andando de mãozinha dada. Você vai acreditar nisso aí? Só um beijinho na boca. Não é verdade, galera. Não é verdade. Não é verdade. Lógico que não é verdade. Eles estão transando. Obviamente que eles estão transando. E a igreja finge que não vê. Né? O moleque fica com a menina. Né? Dá uns beijos na boca lá. Amigão, seja crente, não seja crente, você ora, lê a Bíblia 30 vezes por semana. Aconteceu, você beijou na boca. O que vai acontecer lá embaixo? Aqui, velho. Você fica com o peito duro. Agora, isso é evidente, isso é natural, isso é biológico. Você não precisa nem ser crente ou não, o teu cérebro entende isso. Quando você beijou na boca, a leitura do beijo na boca, existem até estudos que dizem que nós transmitimos, né, hormônios pela saliva. Então você beijou na boca, o teu cérebro liga um negócio que não depende da sua fé, depende da sua biologia. Seu cérebro ativa uma área dizendo o seguinte: prepara todo o corpo porque vai transar. O que ele começa a fazer? Automaticamente, você beijou na boca, o teu cérebro dispara o teu coração, por isso você sente aquele friozinho na barriga, porque ele está disparando o coração. Para quê? Para pegar hormônios e lançar na tua corrente sanguínea. Então você começa a transpirar,
de maneira diferente, o cheiro da boca fica diferente, não é? O teu começa a jorrar sangue para tuas partes íntimas lá, e aí você fica com o pênis ereto, você fica de pinto duro. Por quê? Porque o teu corpo está dizendo, né? O beijo na boca abriu um anúncio para o teu corpo. Mano, vai ter festa na floresta. Se prepara. Ok? Aí beleza. Não rolou. Ficou só no beijinho. Sinceramente, resolve? Resolve, velho. O bagulho vai ficar assim, ó, vai ficar assim uma semana, 2, 3, 4. Se você vai beijando na boca, não vai. Aí o que o moleque faz? Ele vai pro banheiro. E hoje em dia é muito fácil, né? Na nossa época, você conseguir uma revista pornográfica, meu Deus. Hoje em dia o moleque pega o celular dele, que o pai deu, entra lá na internet, lá tem 750 mil vídeos de pornografia, ele vai se masturbar no banheiro. Então a gente olha para casalzinho ficando dentro da igreja e fala, ai que bonitinho. Não, não é bonitinho. Porque esse moleque está se acabando no banheiro. E as meninas também estão fazendo isso. Aliás, elas sempre fizeram. Só que no catolicismo puritano mantém-se uma imagem falsa sobre a mulher. E aí você vai vendo esse tipo de cultura, vai gerando que tipo de homem? Um homem dirigido pela cabeça de baixo. Tanto é que a gente brinca com isso. O homem tem duas cabeças. A quem manda é a de baixo. Ok? Essas frases, essas coisas que estão dentro da nossa cultura popular, são fruto das nossas crenças, dos nossos valores. É o que a gente chama hoje de, o pessoal está chamando de escravoceta. É esse nome que está sendo usado? Cara, eu nunca ouvi esse nome. Eu já eu acho que o nome tá virando, que eu não conseguia nem repetir. Estão falando muito ele. Talvez seja. Talvez seja. Está ouvindo muito isso lá na internet. Você vê muito, né? Talvez seja, né? Mas isso é uma coisa que está dentro da nossa sociedade. Né? E a gente acha isso normal. Tranquilo. Na cabeça cristã é assim, não engravidou, tá valendo. Porque se engravidou é um problema, vira público. Não engravidou, fez escondidinho, bonitinho, resolveu, ninguém viu, ninguém pegou, de boa, a gente finge que não é nada. A grande questão é manter sigilo. Exatamente, manter sigilo. Esse é o catolicismo. A masculinidade é uma masculinidade totalmente promíscua, mas se você mantiver em segredinho e publicamente afirmar a teologia da igreja, tá bom, ok, legal. É assim que funciona. Né? Então, o autossacrifício é exemplo de Cristo, né? A proteção e provisão da família, igreja e paz. Então, assim, na mente católica se eu cuido dos meus filhos, se eu pago as minhas contas e se eu vou na missa domingo, eu sou um bom cristão. Isso me dá direito de ter um amante, me dá direito a mentir, me dá direito a roubar, eu sou um bom cristão. Eu tenho uma esposa, pago as contas de casa, sustento a minha família, vou na missa domingo. Pronto, resolvo, sou um bom cristão. Gente, isso está dentro da mente evangélica da maioria dos evangélicos do Brasil hoje. Vou dizer para você, 90% pensa assim. Eu vivo do jeito que eu quero, de segunda a sexta, sábado, domingo eu vou na igreja, pago minha dívida com Deus, está resolvido. Durante a semana ele não ora, durante a semana ele não lê a Bíblia, ele não é o sacerdote do lar, ele não vive a moralidade cristã, nada disso. Então, esse tipo de coisa é a masculinidade, que a gente vai entrar naquilo que a gente chama de masculinidade clássica. Você junta a masculinidade romana, né, com o catolicismo e vira esse monstro, né, chamado masculinidade. Então, é assim que nós fomos criados. Nós fomos criados assim, pelos nossos pais. Okay? Viu, pastor? Acho que também tem também uma questão que seria o falso moralismo, né? Que a pessoa ela não conduz bem a família dela, né? Porém ela vai na igreja e tudo, e aí às vezes ela chega na casa da pessoa e ela às vezes se acha no direito, às vezes, de querer ensinar o filho, né? Das pessoas, né? Sendo que às vezes o castelo dela está desmoronando e ela não percebe isso, né? Mas ela só consegue enxergar até para trazer uma moral ali, né? Como se
se tivesse um exemplo, né, para poder trazer ali, né? Acontece muito isso, né? Por quê? Porque eu estou escondendo meus pecados direitinho, o outro deixou escapar, então eu olho para o pecado do outro e... Mas eu tenho o mesmo pecado, só que o meu tá bem escondidinho, ninguém sabe, né? Então é assim que é a cultura. Dentro dessa perspectiva, perder a masculinidade é homossexualidade, né? Então a homossexualidade é o pior pecado do mundo, do universo, né? Sexo fora do casamento, mais ou menos desde que não seja descoberto, né? Então se estiver bem escondido não tem tanto problema. Promiscuidade sexual, luxúria, né? Aliás, é interessante que dizia, esses dias eu li um livro sobre a colonização do Brasil, e aí estava falando que só era considerado cidade quando tinha duas coisas, a catedral e o puteiro. Então se tem os dois é uma cidade. Tem uma catedral? Tem um puteiro? Tem, então é cidade. Toda cidade católica era assim. A casinha da luz vermelha. Então, adultério, estupro, pedofilia, dominação, tudo isso aí é considerado pecado, errado, né? Então você não é homem se você comete essas coisas, só que é assim, se vem a público. Se não vier a público, essa é a mentalidade católica. A mentalidade protestante, ela vai surgir em 1517 com Martinho Lutero. Eles rompem com o catolicismo romano. E aí eles rompem com uma série de coisas. Agora os padres podem casar e outras coisas mais que vêm. Então ele traz uma preocupação muito grande com a família. O catolicismo tinha essa preocupação com a família, só que era assim, manter a família católica. O protestantismo é uma preocupação mais interna da casa. Você lê os textos protestantes falando sobre família, até tem textos muito bons das mulheres protestantes, né? Tem textos da Catarina Vombora, que é a mulher de Martinho Lutero. Ela começa a dizer o seguinte, que o valor cristão tem que ser ensinado dentro de casa. Então a oração dentro de casa, a leitura da Bíblia dentro de casa, a moralidade, a ética dentro de casa. Então a família era muito exaltada no período da Reforma Protestante, principalmente do homem exercendo o seu papel como sacerdote da família. Então você lembra que eles estão rompendo com o catolicismo, e no catolicismo só o padre é que é o sacerdote. Então qualquer coisa que você precisava espiritualmente, você tinha que correr para a igreja, fazer algum tipo de doação financeira para a igreja, para o padre ir atender as suas demandas dentro da sua casa. No catolicismo, no protestantismo, como houve o rompimento com a igreja e agora não tem número suficiente de pastores ou padres para atender todas essas pessoas, aí há uma exaltação, agora uma elevação da posição do marido. Você é o sacerdote da sua casa, você é o líder que tem que atender as demandas espirituais da sua família, tanto das escrituras, quanto da oração, quanto da vida espiritual cotidiana da família. Então, talvez até por uma necessidade prática, né, surgiu um retorno às escrituras dentro da família. Então o patriarcado doméstico surgiu, essa coisa do sacerdote, né, o homem é o sacerdote da sua família, porém com mais igualitarianismo, quer dizer, a mulher protestante agora ela é alfabetizada. No catolicismo romano anterior, a mulher não era alfabetizada. Nas famílias protestantes, agora a mulher é alfabetizada. Então começa a alfabetização, surgem as escolas, por exemplo. A Igreja Católica nunca teve essa coisa. As escolas católicas, aliás, até os dias de hoje, só são para ricos. Procura qualquer escola católica lá e vai matricular o teu filho. É a grana lá em cima. Quem paga tem educação, quem não paga não tem. O conceito de escola pública surge no protestantismo. As primeiras escolas e inclusive faculdades públicas foram construídas pelos protestantes. Por exemplo, Harvard, Yale, Cambridge, Oxford, todas essas escolas foram inicialmente protestantes. Hoje já não são mais, hoje é só com dinheiro mesmo. Mas inicialmente, quando elas começaram há 500 atrás, no começo da Reforma,
elas começaram para dar acesso, inclusive às mulheres, à educação. Haviam cursos voltados para mulheres. Por exemplo, a Catarina Vambora, a esposa do Martinho Lutero, ela era enfermeira. E ela fez uma escola de enfermagem para treinar meninas cristãs, órfãs, a se tornarem enfermeiras e ajudarem em hospitais. Então vamos dizer assim, a versão cristã da freira, né? Mas é interessante porque isso é muito comum na Reforma Protestante e há um igualitarianismo maior. O homem protestante não se via acima da mulher. Agora há uma perspectiva mais igualitária no sexo. A participação civil comunitária, então as mulheres começam a participar da sociedade junto com os homens, né? O casamento é extremamente honrado, a fidelidade conjugal monogâmica é algo ponto final na igreja cristã. Então esse negócio de eu tenho amante e vou lá confessar para o padre e rezar 10 Ave Maria acaba. Se você tem amante, você é expulso da igreja cristã protestante do século XVI, XVII, né? A proteção contra a vulnerabilidade sexual, uma coisa muito interessante é que até então, na igreja católica, a mentalidade católica é bem romana. O homem é proprietário da sua esposa e ela tem que dar sexo para ele, ou sim ou sim. Então ele podia, num contexto católico, o marido poderia estuprar a esposa. Num contexto cristão, a liberdade da esposa jamais poderia ser violada. Então isso era muito forte dentro da igreja cristã, né? E pais solteiros, né? A prática do sexo obrigava ao casamento. Então, para os solteiros, né? Então, dentro do protestantismo houve vários rompimentos. Agora, o que aconteceu com o protestantismo? O protestantismo está voltando lá para a moralidade grega. Se a religiosidade católica era romana, a religiosidade cristã é grega. Quer dizer, suprime o sexo, né, o máximo possível e exalta os valores éticos, morais e o comportamento correto. Então, tanto Martinho Lutero quanto João Calvino, todos eles afirmam que eles foram extremamente influenciados pelo platonismo, por Aristóteles, por todos os filósofos gregos. Tanto é que a sequência que vem é o iluminismo, que é o retorno completo à filosofia grega. Então, isso traz um certo comportamento social diferente. Promover a felicidade conjugal, isso é uma coisa fundamental, né, dentro do protestantismo. A família tem que estar feliz. Você não pode ter indivíduos na sua casa, seja esposa, seja filhos, que estão tristes. O marido, ele vive para fazer a esposa feliz. Isso é muito forte dentro da teologia protestante sobre a família. Tem um rapaz, amigo nosso, o Vini, né, escreveu a dissertação de mestrado dele sobre a teologia puritana da família. E ele pega muito dos livros, né, reformados, o que esses caras falam sobre família. Ele fez uma investigação profunda na teologia da família. O trabalho dele é muito bom e está de graça naquele site academia.edu. Né? Você procurar lá a teologia da família na era do protestantismo, tem a monografia dele lá, você pode ler. Então é muito bom isso aí. O desfrute mútuo, né? Então a confiança, a parceria, o companheirismo dentro do casamento começa a ser muito exaltado dentro desse período da história. A educação dos filhos e a profissão é obrigação dos pais. Eu gosto muito dessa imagem aqui que eu botei aqui, porque é um desenho da família de Martinho Lutero. Então você tem o Martinho Lutero tocando violão ali, você tem ali no fundo Philippe Melanchthon, que foi um dos grandes amigos de Lutero e praticamente a mente por trás de Lutero. Você tem a esposa de Lutero ao lado, Catarina Vambora, né? E ele cercado dos filhos fazendo um culto doméstico, né? Esse é um quadro de época, né? Um quadro antigo,
retratando a família, né? A centralidade da família, e o quadro mostra para a gente também a centralidade do homem, né? O homem como sendo aquele que está conduzindo a sua família a Deus. Ele está levando a sua família, sua esposa, filhos ao Senhor. Né? Então esse quadro eu gosto dele porque ele demonstra bastante essa realidade que estava muito forte dentro do protestantismo da época. Né? O homem ele então tem que promover suporte físico e espiritual, dando duro no seu trabalho para a esposa. Né? Então ele tem que pagar as contas de casa, ele tem que dar o duro dentro de casa. Esse é o conceito protestante de masculinidade. Homem que é homem, então ele vai. Né? Ele não falta com a castidade, ele se guarda para o sexo no casamento. O adultério é um pecado tremendo, prostituição também, homossexualidade também, e aí acrescenta um troço, né? A vadiagem. Né? Nas comunidades protestantes, principalmente em 2 países que assumiram o protestantismo, Alemanha e Suíça, né, que se tornaram países protestantes, o trabalho é o valor máximo da sociedade. Aliás, vai trabalhar com o alemão para você ver. O alemão ele é extremamente dedicado ao trabalho e à família. Faz parte da cultura, assim, da formação do homem. Né? Da formação do homem. Então, homem que é homem trabalha duro e cuida da família. Essa é a mentalidade que está dentro da mentalidade alemã. Tratar mal a família é algo muito feio na sociedade. Né? Tanto é que existem relatos, é muito engraçado. Eu li alguns, eu não tive condição de ler todos, mas naquela bibliografia que eu passei para vocês, tem um livro lá que fala da masculinidade protestante, e eles falam as discussões, tem um relato de pastores protestantes desse período trocando cartas e falando sobre as mulheres. E uma das coisas que era uma preocupação muito forte deles, que nas conversas entre as mulheres não se falasse mal do marido, porque era uma vergonha muito grande quando uma esposa estava dizendo para as outras mulheres que ela não estava feliz porque o marido não estava tratando ela bem. Então era uma vergonha social imensa, assim, né? Quando a mulher está triste. Né? Se você visse uma mulher triste na rua, automaticamente naquela sociedade ia falar assim: o marido não é um bom marido, não está sendo um homem dentro de casa, ele não está fazendo a mulher feliz. Né? Então é muito interessante ver as nuances e os desdobramentos sociais disso aí. Né? A promoção da felicidade da família é papel do homem. Né? Então é interessante aí. O protestantismo foi gradativamente abandonando as escrituras. Então lá 200 anos depois da reforma, a gente já está vivendo de novo um retorno a uma mentalidade mais secularizada e mais longe do que a Bíblia ensina. E o protestantismo é o pai, a mãe, o filho e o Espírito Santo do iluminismo. Né? Essa busca por intelectualidade, o acesso de todas as pessoas ao conhecimento, essa vida que se tornou, porque nos países que se tornaram protestantes, a vida ficou muito boa. O protestantismo trouxe uma evolução cultural de maneira geral para a sociedade. Tanto é que hoje, no mundo, os 2 países que ditam, vamos dizer assim, em termos de cultura, qual é uma cultura sólida, são a Alemanha e os países que foram protestantes. A Alemanha, Áustria, Suécia, a Suíça, Holanda. Se você olhar no índice de países que estão melhores em termos de cultura, estilo de vida, sociedades mais evoluídas, eles estão lá ocupando os 10 primeiros lugares. Porque trouxeram uma condição social muito mais evoluída do que os países católicos, que continuaram e ainda continuam extremamente precários, Espanha e Portugal. Até economicamente hoje, a Itália, Espanha e Portugal dependem da Alemanha. Quem dita as regras da União Europeia são os países do norte e não os países do sul, Espanha, Portugal e Itália, porque são países mais pobres e mais involuídos.
faça uma viagem. Eu não estou pedindo para você. Faz uma viagem pela Europa, anda nas ruas da Espanha, nas ruas de Portugal, nas ruas da Itália. Você vai ver sujeira na rua, você vai ver prédios mal acabados caindo aos pedaços, você vai ver muito mais pobreza. Você vai para a Alemanha, Suíça, Suécia, meu amigo, as ruas são tudo certinho, as casas são todas bonitas, é tudo arrumadinho. Inglaterra e Escócia é totalmente diferente. Por quê? Por influência do protestantismo nesses países, que não teve nos países que se continuaram católicos, Espanha, Portugal e Itália. Então você vê essa diferença do que o protestantismo gerou, né, com o que o catolicismo gerou. Então veio o iluminismo. Na sociedade iluminista, eles já mudaram o termo, heterogêneo. Né? Heterogêneo significa o homem é superior às mulheres. Então o iluminismo lançou o conceito da superioridade masculina. Quer dizer, ele diz, sexualidade é determinada pela biologia, que determina que é homem e mulher, é o gênero biológico. Então o pênis é homem, tem uma vagina é mulher. Né? Por quê? Porque agora eles estão usando o que para determinar as suas coisas? Não é mais a moral e nem o comportamento, agora é a ciência. Ok? O iluminismo trouxe cultura, cultura traz conhecimento, então agora quem determina todas as coisas é a ciência. É a ciência que diz o que é homem e mulher. E biologicamente, homem e mulher são definidos. Né? As diferenças anatômicas vão mostrar a superioridade masculina. O homem tem mais músculos, o homem é mais forte e o homem é mais rápido. Então o iluminismo traz essa exaltação da masculinidade biológica. Né? É interessante, né? Porque olhando de um ponto de vista atual do feminismo, as feministas não estão lutando para entrar nos esportes masculinos. Você não vai ver uma luta das feministas para elas lutarem boxe com Mike Tyson. Porque todo mundo sabe o resultado dessa luta. Vai ser um massacre e um assassinato. Não tem como. Aliás, aconteceu recentemente, né? Lá nos Estados Unidos eles aceitaram que um homem, lutador de MMA, que é transgênero, quer dizer, alguém que fez cirurgia para tirar o pênis, já tem uma vagina, já tem peito, tudo. Ele lutou e conseguiu na justiça ser uma lutadora mulher de MMA. Aqui também. Né? Vôlei. No vôlei. Na primeira luta dele com uma mulher, ele deixou a mulher em coma. Matou. Morreu. Acabou. É um assassinato isso. Você botar um homem lutando com uma mulher. No vôlei aqui no Brasil nós estamos tendo essa discussão. Né? As meninas estão todas não querendo jogar mais porque estão ficando com os braços machucados. O cara sobe na rede para dar uma pancada, é pancada de homem. É igual um homem batendo, as meninas não vão conseguir. Né? Tanto é que tá o batendo técnico, todos os recordes das o mulheres. técnico dele, Claro, né? já fala para ele, bate mais devagar. Por quê? Porque eles querem adentrar homem no esporte, mas a gente sabe que isso é um absurdo. Porque dentro do iluminismo já foi determinado isso. Né? A masculinidade é hegemônica, então a masculinidade é mais forte que a mulher e ela deve dominar sobre as mulheres. Então essa ideia de que o homem tem que dominar sobre as mulheres vem do iluminismo. Né? Então tem o estereótipo da masculinidade ideal. Isso é lançado no iluminismo. Quem é homem vai para o exército. Né? Homem vai para o exército, é atlético, marombado, forte, é intelectual, então ele tem que ter conhecimento e ele é social, ele tem domínio social e político. O homem é que governa. Se ele vai para o exército, se ele é mais forte, se ele tem o domínio, ele tem o direito de ter na mão o poder. O que está acontecendo aqui? Uma volta para o romanismo. Masculinidade romana. Domínio, poder, força, coisa assim. Então isso é bem forte. E aí
chegamos no conceito, né, da masculinidade clássica, que é a masculinidade somando toda essa história de masculinidade que nós fomos educados. Tá bom? Quando nós estamos falando de iluminismo, nós estamos falando até o século XVIII, quer dizer, 1800 e pouquinho. Né? Os conceitos aí já estão todos alicerçados. Nós nascemos aqui todo em 1900, então todos nós fomos criados dentro desse conceito de masculinidade hegemônica. Né? Então, o homem é viril, homem que é homem pega mulher, tem que ser um cara sexualmente ativo, ele é corajoso, homem não tem medo de nada. Nem de barulho. Né? E isso foi demonstrado publicamente de duas maneiras. Gente, olha só como a masculinidade, o conceito de masculinidade determina a história da humanidade. Quando afirmou-se que homem que é homem é quem vai para o exército, que é forte, que não tem medo, o que aconteceu na humanidade? Guerra. 2 guerras mundiais. E nós não tivemos só 2 guerras mundiais, porque nós depois ainda tivemos guerras entre Rússia e Japão, guerras entre Rússia e Alemanha, guerras entre Alemanha e França, guerras de Napoleão querendo invadir a Europa inteira. Então, já que homem é homem, e homem mostra que é homem saindo na mão, indo para porrada, então vamos sair para porrada, irmão. E nós vamos sair para porrada no mundo inteiro. Então, nesse período da história em que a masculinidade clássica estava extremamente sendo valorizada e colocada acima de tudo, guerra pipoca para tudo que é lado. Vamos matar todo mundo. Ok? Então, essa é a mentalidade desse homem bruto, né? Que ele anda na rua assim. Tá olhando o que, irmão? Vai encarar? Esse cara que não pode, né? Paulo Cintura. Tocar nele, o Paulo Cintura. Ele é forte, ele é macho, ele é homem, e ele sai pra rua procurando briga. Ele sai pra rua pra brigar, entendeu? Então é assim, se você chega do lado desse homem masculino, para com o seu carro, ele já vai olhar o seu carro para competir, para ver se o carro dele é tão potente quanto o seu. Aí ele faz assim, E olha na cara. ele já olha para sua cara assim, ó. Assim, aí, irmão, qual é que é aí? Entendeu? Ele tem ele sai para a rua para mostrar que é homem, para mostrar que ele é forte, que ele é corajoso, que ele é campeão, que ele é viril, superior, que ele tem um monte de mulher, que ele é superior. Então essa mentalidade veio do iluminismo, né? Esse homem bélico, né? Esse homem que briga, ele dá murros por qualquer coisa. Por qualquer coisa, ele sai na mão, ele vai para cima, ele briga, ele disputa, ele é estourado. Porque ele tem que provar na sociedade que ele é homem. Né? Então, essa ideia, ao mesmo tempo que teve o lado ruim disso, teve o lado bom disso. Qual o lado bom disso? Tudo que a gente tem construído no mundo foi construído pelos homens. Tudo. Né? A rede de esgoto, as redes de energia elétrica, as hidroelétricas que geram isso, as estradas, as avenidas, os prédios, o avanço tecnológico todo, tudo isso foi gerado pelos homens. E é interessante porque você não vê as feministas lutando para acessar esses cargos. Você não vê lá o movimento feminista das mulheres pedreiras. Você não vê o movimento feminista das mulheres limpadoras de esgoto, das mulheres acessando o caminhão de lixo. Você não vê esse movimento, né? Por quê? Porque para você subir prédio, para você construir avenida, para você limpar esgoto, para você subir poste e puxar fio de várias toneladas e não sei o que, você precisa de o quê? De força bruta. Quem é força bruta? Homem. Então as feministas elas vão lutar pelos cargos altos das empresas, mas elas não vão lutar pelo trabalho que só os homens podem executar. Quem abre pote de maionese? Quem abre pote? Exatamente. Né? Hoje em dia as mulheres abrem, elas sabem abrir. Né? Mas essa ideia de que nós não precisamos dos homens, né, é uma ideia que elas até de certo tipo têm razão, porque elas estão pensando nesse homem aqui. Ó.
que é, irmão? Esse homem, ele é desnecessário, meu. Esse homem bruto, violento, briguento, ele é desnecessário. Mas nós ainda precisamos do homem que construiu toda a sociedade contemporânea que nós temos. Toda a estrutura urbana que nós vivemos foi construída por homem. Essa tática do pote de maionese eu usava, viu, cara? Eu tinha treta, apertava até o talo de açúcar, que é sempre açúcar. Acabava a briga, velho. Abre pra mim. Eu usei muito isso aí. Muito Éder, né? E o conceito mais oriental? Isso aqui é O conceito oriental é totalmente diferente. Mas nesse mesmo período tem algum Conceitos contraste? diferentes, sim. O conceito oriental, Japão, China, Coreia, todos aqueles países do Oriente, né? Eles têm um conceito muito mais grego, né? Muito mais intelectual e moral e não tão sexual. Mas dentro da questão moral é extremamente aberto para o homem e extremamente fechado para a mulher. Então é um conceito grego de estilo de vida e vamos dizer assim, um conceito romano no estilo na sexualidade. Mas mistura um pouco os... o grande problema do povo oriental, por causa das religiões orientais, é que a cultura deles, por exemplo, você olha o japonês, você vê como ele é familiar, como ele é responsável, como ele é organizado e tal, tudo isso tem um cunho religioso. Então tem um medo da religiosidade, do Deus, do karma. Então eles fazem, essa cultura se estruturou em cima da religiosidade, entendeu? Do medo da religiosidade. Então tem muito a ver com a cultura religiosa mesmo, o comportamento e a performance masculina na sociedade. Mas tem muito essa coisa de honra, né? A honra do homem é ele ser vitorioso, ele conseguir pagar suas contas, ele tal. Se ele não consegue, ele comete o harakiri. Então, se ele não atinge os padrões de elevação de sociedade, né? Eu tenho uma casa boa, eu tenho um carro bom, a minha mulher está feliz, os meus filhos estão passando no vestibular, o cara vai lá, mete a faca na barriga e corta em cima. Vê muito nos filmes, né? Essa questão da honra. O homem é o que tem honra e ele tem que garantir a honra da sua família. Se ele não consegue garantir a honra da sua família, ele se mata. Né? De certa maneira seria bom que isso acontecesse em alguns lugares no mundo. O Brasil é um deles. Mas a gente foi criado uma moralidade romana católica. Então é só para inglês ver, é só na vista, né? Por trás vale tudo. Ok, então o patriarcalismo, né, o pai é o líder da família. Essa imagem aqui, ó, as feministas, essa primeira lá de cima, as feministas abominam essa imagem. Por quê? Porque você tem o homem sentado na cabeceira da mesa e a mulher ela está em pé servindo a família. Né? Então elas abominam isso, uma mulher serviçal, uma mulher que exerce ali servindo a família. Então a gente vê essa ideia, né, de coisa, de masculinidade, patriarcado. As habilidades, né, então o cara ali consertando a pia do banheiro, né, então essa ideia de o homem ele é hábil para fazer o serviço doméstico. A vaidade do homem, né, ela faz parte disso, né, então a barbearia é algo que é antigo e ela existe, né, mas ela é uma vaidade limitada, porque se esse homem for vaidoso demais, isso gera um problema social, né? Já é a bicha. Achei interessante, né? Eu gosto muito de história, então eu vou buscar a origem. Por que o campineiro e o cara de Pelotas, né, no Rio Grande do Sul, em Pelotas no Rio Grande do Sul e Campinas aqui em São Paulo, o pessoal brinca, né? Tudo bicho. Então, se você beber água de Campinas, cuidado e tal. Então você vê, o cara nasceu em Campinas, aquela brincadeira. Né? E aí você fica assim, eu pelo menos, né? Eu fiquei curioso para saber qual é a origem disso. Qual que é a origem disso? Tanto Campinas quanto Pelotas sempre foram regiões muito ricas de produção de aqui em Campinas café e lá em Pelotas de gado. Então
Então, os fazendeiros muito ricos daquelas regiões, eles mandavam seus filhos para estudar nas melhores escolas do mundo que ficavam em Paris. E Paris é um país que nessa época de 1800, 1700, era um país em que o homem era um homem muito enfeitado. Então usava-se muitos babados na roupa, na gola da camisa. Os franceses sempre foram mais empoladinhos assim, né? Mais enfeitadinho e tal. Aí esses moleques voltavam de Paris, os filhos foram estudar em Paris. Esses moleques voltavam para o Brasil, um país arcaico, com pouco dinheiro, pobre e tal, onde não se tinha muito frufru, botão colorido, as roupas eram mais pobres e simples, né? Esses caras voltam de Paris vestindo veludo, cheio de detalhes de enfeites e não sei o que, e babados, e com perfume, e eles começam a andar na sociedade com roupas parisienses. Isso aí é frufru, isso aí é bicha, isso aí é gayzinho. E aí começou essa coisa dessas tradições. Essas tradições têm fundo histórico do que a gente está estudando aqui. Né? O homem que se envaidecia demais, ele é considerado afeminado, né? Efeminado. Aí nasceu o time de São Paulo. Não, mas o time de São Paulo nasceu assim. Aí mudou a história, então, mano. E levou muita coisa, né? De Paris. Botou cinta, velho. Aqui, galera, volta aqui. Não teve essa coisa assim, do carioca ser considerado, né, tipo, o bichinho e tal, porque a morte foi pra família. Sim, exatamente. Trouxe não só isso, mas trouxe, né, você vê que como o carioca fala, como a 12. 12 puxa pra 10, é idiotice, mas mas é verdade. Mas essa questão da roupa, né, de considerar que o cara é sexual não foi Isso não influenciou o Rio, mas influenciou muito em São Paulo. Então a gente tem Campinas aqui, e lá no sul tem Pelotas, que eram a molecadinha que foi estudar em Paris e voltou com umas roupas diferentes, e aí foram considerados homossexuais. E essas cidades tradicionalmente são consideradas, historicamente, redutos homossexuais. Não porque de fato são. Não é questão de é homossexual de verdade, é por causa do sarro, da brincadeira, da piada. Já acabou a briga, né? Ok. E a proteção da família é função do homem, né? Então, olha só que interessante, né? na mentalidade brasileira dos nossos dias já, essa masculinidade clássica, né? 50,9% dos homens afirmam em pesquisas, né, que o pai é sua maior referência de ser humano. Quando você pergunta para os homens aí afora qual é a sua maior referência de pessoa que você considera, ele vai dizer assim, o meu pai. Né? Ok, aí você fala assim, mas por que o pai? Porque o pai, ele é presente? Não. O pai, ele conversava? Não. Olha só, desses homens que dizem o seguinte, somente 10,6% já conversou com o seu pai sobre o que significa ser homem. Então olha só, ele afirma, o maior conceito de masculinidade que eu tenho é o meu pai. Mas quem te ensinou isso? Não foi o pai. Não foi o pai. Quem que ensinou isso? A sociedade ensina. A sociedade ensina. Então esse negócio que homem é muito mais um conceito social do que um conceito parental, ensinado dentro de casa. Homem não chora, homem cata todo mundo, tem que pegar a mulher, se não pegar a mulher não é homem. Né? Todo esse conceito de masculinidade que nós temos não é um conceito ensinado pelos pais, é um conceito social, transmitido pela sociedade. E aí que chegamos então àquilo que se é chamado de masculinidade tóxica. A masculinidade tóxica é uma crítica do feminismo, esse termo é um termo cunhado pelo feminismo, a esse tipo de homem aqui, ó, heterossexual, fisicamente apto, quer dizer, ele é o fortão, corajoso, que tem o controle, ele é sexualmente ativo, quer dizer, ele pega todo mundo, né, ele tem várias mulheres, ele é experiente sexualmente, ele tem uma prontidão sexual a todo momento, ele quer sexo o tempo todo, com todo mundo, com quem aparecer pela frente, né?
Ele fala firme, né? Então você chega a dar a mão, né? Tem cara que dá a mão assim. Aperta a mão, rapaz. Aperta, né? Tudo bem? O senhor está bem? Né? Olha no olho, né? Esse conceito de macho aqui, né? Não dá a mão mole, né? Homem dá a mão mole, se você olha no olho. Né? Essa coisa é muito forte da sexualidade, que elas vão chamar de sexualidade de masculinidade tóxica, né? Não demonstra as emoções, então o homem que é homem não chora, né? Não sente, não demonstra, sabe se defender, né? Ele é sexualmente impositivo, né? Ele tem a ação sexual. Quem determina na cama que movimento vai ser feito, como é que o sexo vai acontecer, é ele, esse cara que ele é impositivo, né? Ele é trabalhador, é ele que paga as contas da casa, não comete erros nunca, ou se comete, nunca admite, né? Nunca desiste, né? Não fracassa, ele é sempre vitorioso, né? Ele aguenta o tranco, ele aguenta firme, ele consegue resistir, né? Ele é competitivo, ele tem que ter o pinto maior, ele tem que ter o carro maior, ele tem que ter a casa maior, ele tem que ter o relógio maior, ele tem que ser o melhor em tudo que ele faz, essa competitividade constante. Ele é bem sucedido e dominante em relação à mulher, ele é melhor do que a mulher. Ele pode até não falar isso, mas ele acha que é, né? Então essa é o que se define como masculinidade tóxica. Ok. Agora, quando as feministas cunham esse termo, dizendo que essa feminilidade tóxica, né, masculinidade tóxica, elas estão dizendo o seguinte: nós estamos criticando porque isso não é verdade, né? E existe uma parte das afirmações do feminismo sobre a masculinidade tóxica que estão certas. Quer ver? Vou mostrar para vocês algumas coisas, né? Então eu já botei isso aqui. É só alguns dados. Por exemplo, 77% dos homens pesquisados se preocupam com a sua aparência, mas não falam sobre isso. Então, o homem tem uma preocupação de cortar o cabelo, de usar uma roupa, de ter um estilo, tem essa preocupação, mas ele não fala sobre isso. Por quê? Porque se ele for falar sobre isso, ele vai ser ridicularizado. Né, Sônia? É. O cara passa a olhinha, vai zoar, né? Então aí, o cara isso prova que eu não estou nessa estatística. É isso aí. Mas a masculinidade dos homens é isso. Mas tô na primeira. Você está nessa estatística. Eu estou nessa estatística. Eu prefiro estar nessa. A maioria dos homens, ele tem uma preocupação estética, ele se incomoda com a sua aparência, mas ele não fala sobre isso. Okay? Então o que elas estão dizendo é, isso faz mal para os homens. Né? Isso faz mal para os homens. Pra fora, né? Sai da casinha, sai do armário. Olha lá. Olha lá, mais de 50% dos homens preferem caçoar ou até mesmo não comentar quando os amigos mudam a sua aparência. 50%. Ou zoa ou não fala nada. Né? É tipo assim, o seu amigo está vestido num estilo legal, você gostou, você achou bonito, você falou, ficou legal isso aí pra ele. Não, a gente não fala, você tá nunca bonito. vai falar, você vai falar assim, ih, virou viadinho agora, comprou roupinha nova, tá com a manguinha apertada, hein, e tal, não sei o que, você começa a zoar o cara, você zomba dele, né? Camisa cor sim, cor não. Cor sim, cor não. Eu não saio pra igreja. 49% dos homens só discutem cuidados pessoais e trocam ideias de produtos quando perguntados sobre o assunto. Então ele nunca vai falar assim, mano, tô usando um creme legal e tal. Não. A maioria dos homens entrevistados assumem que já terem aumentado a história. Olha só como isso começa a se tornar doentio, principalmente para nós que somos cristãos. A maioria dos homens entrevistados assumiram já terem aumentado uma história para serem aceitos e impressionar alguém. Quem nunca?
História de pescador. Quem nunca, né? Aumentou uma história, seja no tanto de mulheres que conquistou, seja no valor que pagou num certo produto, seja para tirar vantagem em cima dos outros e provar que ele é macho, que ele é melhor. Isso é cultural. Está aí. Dentro do cristianismo, estou falando de crentes, estou falando aqui dessa igreja, que os homens estão nessa sala. 44% dos homens sentem a pressão por serem os únicos responsáveis pelo sustento da casa, mas não falam sobre isso. Homens não falam. O cara, ele pega uma arma, mete na cabeça e se mata, ele prefere morrer do que dizer: eu estou sendo incompetente em gerir a minha casa, não estou conseguindo pagar minhas contas. Isso é um problema. É um problema e acontece. Sim. Lá na empresa, o sogro do meu rapaz estava lá comigo, ele se matou. Aconteceu isso aí. Exato. A empresa está vindo ruim, ele se achou na pressão, ele mandou um WhatsApp na madrugada para os filhos e se matou. Então essa é a mentalidade masculina dos nossos dias. Eu prefiro me matar do que sentar com alguém e admitir: meu, eu não consigo, não estou sabendo fazer, me ajuda. Isso é pensamento romano. Isso é pensamento romano. Ok, 54% dos homens gostariam de ter mais liberdade para explorar seus hobbies, talentos e outras opções de carreira pouco usuais, sem serem julgados como frouxos ou pouco ambiciosos. Então, às vezes o cara está lá, ele é um alto executivo, mas o sonho de vida dele é ser cozinheiro num restaurante. Ou dançar balé. Né? Mas ele não vai falar isso, por quê? Porque ele tem vergonha de realizar os sonhos dele, pelo que os outros ou como os outros vão julgá-lo. Então o homem não fala. 56% dos homens gostariam de ter uma relação mais próxima com seus amigos, expressando mais afeto e podendo falar sobre seus sentimentos e dúvidas. Quer dizer, o homem quer ter um relacionamento mais íntimo com os amigos, mas a gente só sabe falar de clima, futebol e mulher, e carro, política. A gente nunca fala da gente. Cara, eu tô com medo. Cara, eu tô brigando com a minha mulher, não sei o que fazer. Cara, eu tenho fraqueza nessa área. A gente não faz isso. A gente fala de carro, futebol, política, mas a gente não fala da gente. Então, quando eles estão falando assim, existe uma masculinidade tóxica, é verdade. E essa masculinidade não é só tóxica em relação à sociedade, é tóxica para o próprio homem. O próprio homem sofre com isso. Né? 45% dos homens queriam pegar um monte de mulher, mas não pode. Né? Então essa aí é uma estatística que para a gente... Pegou da onde essa estatística aí? Não, você pegou. Essas estatísticas foram retiradas aqui no Pesquisa, fala que os homens... É do IBGE. Ok? Tá aqui embaixo, aqui. Não dá para ler aqui, tá bem pequenininho. Ok, então olha só, falando como que isso é prejudicial para os homens. Os que mais se suicidam são homens, não são mulheres. Os homens se suicidam 4 vezes mais do que as mulheres no Brasil. Esse aqui é do mapa da violência no Brasil, também do IBGE. Os que mais matam, os homens são mais assassinos do que as mulheres. Né? Os que mais matam, né? Ela vai entrar na parte feminicídio aí, que eu já não concordo, mas essa é a ideia. Os homens são violentos, agressivos. Eu tenho que sair na rua provar que eu sou macho. E se o cara desafiar a minha masculinidade, eu pego uma faca e corto ele no meio. Quer dizer, para ser homem, eu só demonstro minha masculinidade se eu sair na porrada. Se ele desafiar a minha masculinidade, eu preciso provar que eu sou homem. Como se é a opinião do outro que diz que eu sou homem ou não. Que me define. Tem que subjugar todo mundo, né? Cris, desculpa, só esse ponto do que o homem mata mais. Um tempo atrás, quando teve aquela chacina naquela escola, aqueles 2 adolescentes entraram das crianças, tinha uma psicóloga em Suzano falando sobre a questão da diferença da violência masculina e feminina. Sim. Eu concordo. O homem, ele mata mais por uma questão física. Sim. A mulher, às vezes, ela destrói a outra pessoa
no sentido psicológico. Tem 10 pessoas numa roda, aí ela não gosta daquela menina. Ela faz as outras 8 meninas odiarem aquela menina e ela às vezes se sente rejeitada, odiada, e só não se mata muitas vezes mais por uma questão física. Sim, física. Até que eu chamaria, na minha opinião, de feminilidade tóxica. Do mesmo jeito que existe uma masculinidade tóxica, existe uma feminilidade tóxica, as nossas mulheres estão lá tratando disso, né, dessa feminilidade tóxica. Não vamos focar aqui nos homens, mas é verdade, Jesus. Os homens são mais agressivos. Exemplo simples disso, torcida de futebol. O cara vai lá, me chama de Bambi. E eu me sinto, eu vou dar um murro na cara dele porque ele me chamou de Bambi. Só porque eu sou São Paulino. Quer dizer, eu tenho que provar para ele que eu não sou Bambi. Então se ele me chamar de Bambi, automaticamente, na cabeça de alguns homens, né, tá me chamando para briga. Né? Então essa ideia de que eu tenho que provar minha masculinidade, e uma das jeitos de eu provar é dando porrada nos outros, é de fato verdade. Né? Os homens também são os que mais morrem, 10 vezes mais do que as mulheres no Brasil. Aliás, as estatísticas dizem que homens entre 21 anos de idade são os que mais morrem dentro do nosso país hoje. E morre por quê? Para provar que é homem. Ele chega lá numa cachoeira, né, tem uma pedra de 20 metros, e os amigos dele estão tudo ali. Quem é homem? Quem é homem? Eu sou homem. Eu pulo primeiro. Ele pula primeiro, cai em cima de uma pedra e morre. Provou que é homem. Né? O cara para do lado do farol, aí ele, opa, vou mostrar para esse cara que eu sou homem. Meu carro é melhor que corre mais. E aí eles saem correndo na rua, o carro capota, morre. Eu sou homem. E matou outras pessoas ainda no processo. Então essa ideia de que homem tem que ser provado agressivamente. Né? E a bebida faz parte disso também, né? Sim. Aí eu ia colocar, né, que os homens são aqueles que mais usam drogas e mais bebem também. São viciados em álcool. No sentido ruim da coisa. Então, anestésico, né? Tá aí os termos, né? Menininha, maricas, gayzinho, bebezão, bichinha, covarde, esquisito, filho da mãe, nerd, criado pela vovó, melzinho com pera, criadinho no carpete, né? Todos termos que todos nós já ouvimos centenas de milhares de vezes, e quando esses termos são ditos para nós temos que sair e provar que a gente não é nada disso. E geralmente sair e provar que a gente não é nada disso, ou é alguma atitude estúpida, que põe a minha vida em risco, ou é alguma atitude violenta, que exige força, demonstração de que eu tenho potência sexual e muscular. Né? Virilidade. Então, o modelo de masculinidade, ele tem o seu toxismo. Né? Então, ele perpetua o machismo, ele marca a vida de homens heterossexuais, homossexuais, transexuais, negros, pardos, brancos, e todos nós temos marcas na nossa vida desse tipo de masculinidade que tem que provar a todo momento, né? Exemplo aí, né? Esse aqui é o Hulk dos anos 70, antes da grande influência do movimento feminista. Esse aqui é o Hulk dos anos 2000, o último filme do Avengers, né? Aliás, o último, esse Hulk aí, ele não dá murro. Ele é um cientista e a inteligência dele, 11 horas, eu já vou embora. E a inteligência dele determina tudo. Então, há um pensamento diferente, né, acerca do que é ser homem. Isso aqui é fruto do machismo, certo? E eu concordo. E isso aqui é fruto de certos valores cristãos, porque todos esses valores ali, um homem ser sensível, é cristão ou não é? Jesus era uma pessoa sensível? Era, Jesus chorou diante de Jerusalém. Eles convertem os caras aqui. Né? Jesus, ele se emocionou diante da morte de Lázaro. Né? Jesus, ele andava com as mulheres e ele se sensibilizava com a condição feminina. Então sim, ele era sensível. Comunicativo, o homem tem que conversar? Claro que tem. Sobre si mesmo? Sim, a Bíblia fala, confesse os seus pecados uns aos outros. Enfim, a semana que vem o Márcio vai entrar dentro dessas perspectivas. Ele é inteligente, ele não é um brutamontes estúpido.
Né? Quando Jesus apanhou, ele se fragilizou e todo fragilizado na cruz, ele olhou, Pai, perdoa. Eles não têm noção do que eles estão fazendo. Ele não precisou provar. Os caras fizeram... Aí, viadinho, tá nessa cruz aí, né? Diz que é Deus, se você for homem, desce daí então. Você não é rei dos reis? Pula da cruz aí, mostra que você é fortão. Ele pulou da cruz para provar que ele era fortão? Não, ele se fragilizou para provar que ele era forte. Então é interessante porque esse novo homem que abandona uma masculinidade tóxica, machista e romana, ele assume uma masculinidade muito mais cristã. Então quando a gente vê os valores que as mulheres estão clamando para os homens, mostra para a gente, né? São valores cristãos, valores que já estão lá na Bíblia, um livro de mais de 3.000 anos atrás. Né? Então é interessante observar essa realidade. Né? Pacífico, cristão tem que ser assim, né? Se der um murro na tua cara, dá outra face. Se o teu inimigo pede de comer, dá de comer, pede de beber, dá de beber. Está lá pacífico. Ele não é assim, ele é vulnerável. Né? Paulo fala, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Mas me gloriarei nas minhas fraquezas. Miserável. Miserável homem que sou, estou preso, quem me livra dessa condição? Isso tudo está presente no Messias. Que aparentemente parece ser mais fácil, né? Exatamente. Né? Então, eu quero deixar, esse vídeo eu não vou passar, porque é um vídeo longo, eu tinha 2 vídeos aí para passar. Eu quero deixar uma tarefa de casa para vocês. Assistam esse filme, por favor. Se chama The Mask You Live, A Máscara que Você Vive. É um livro que tem no Netflix e tem no YouTube. E ele vai falar justamente de como essa masculinidade clássica, romana, católica, ela é prejudicial emocionalmente, não só para a sociedade, mas para nós, homens. Então, por favor, assista esse vídeo. E aí, na semana que vem, o Márcio vai trazer para a gente uma introdução à masculinidade bíblica. Então, o Márcio vai começar a falar para a gente sobre Bíblia. Né? Por enquanto, eu não abri a Bíblia aqui, só estou falando da história. Mas só para a gente entender quem a gente é e por que a gente é assim. E do que a gente tem que se livrar daquilo que está se dizendo que é ser homem na sociedade que a gente vive, né? Então é isso aí. Vou dar uma vida. Tá bom. E aqui, só para você saber, esses são os maiores influenciadores da masculinidade brasileira hoje. Né? São os principais blogueiros e vlogueiros de vídeos e blogs que estão dizendo o que é ser homem, né? Segundo essa nova perspectiva. É óbvio que muitos deles estão indo muito além. Então ele está dizendo assim, você pode ser gay e pode ser homem, você pode ser transexual e pode ser homem, você pode ser crossdresser e pode ser homem. Então eles vão um pouco além dos conceitos que nós cremos como cristãos, né? Mas são só para você entender, eu estou dizendo isso para você que é mais velho, porque os seus filhos e netos estão sendo influenciados por esses caras. E muitas vezes esses caras estão dizendo coisas boas. Só que a gente mais velho olha para esses molequinhos um pouco mais formatado pela nova masculinidade e a gente fica chamando eles de frutinha, fresquinho, florzinha, né, criazinho no carpete, delicadinho. É bom que a gente entenda um pouco melhor. Né? Eu não concordo com todo o conceito de masculinidade tóxica, né? Mas a gente vai ver isso quando a gente abrir a Bíblia, mas tem uma crítica que a gente precisa ouvir como cristão. A gente precisa abandonar sim o machismo e essa masculinidade tóxica que nos causa mal a nós mesmos homens.